É, palmeirense, parece que pra gente não basta, né? O Palmeiras ter um azar absurdo jogando o Campeonato Mundial, a gente perder de novo, com um jogador falhando de novo e aguentar tiração de sarro, piada. Não basta pro palmeirense, né? Não basta. A gente, infelizmente, a gente precisa ser humilhado, até pelos nossos próprios jogadores e pelo treinador, né? É impressionante, a gente não pode simplesmente perder uma competição e ficar na boa, a gente tem que ser humilhado, né? Se não for assim doloroso pra gente, não funciona, tem que ser do pior jeito, da pior forma, né? É impressionante. Vocês viram, você aí, palmeirense, você viu a coletiva pós-jogo da derrota contra o Chelsea? Eu tô te perguntando. Você viu o que o Estevão e o Abel fizeram na coletiva, cara? Você viu a maneira que eles se portaram? Você viu a postura dos dois na coletiva? Aquilo ali é uma humilhação. Não tem outra coisa pra falar. Aquilo ali é o atleta e o treinador, eles realmente, assim, cagando na nossa cabeça. É isso, é cagando na nossa cabeça. É humilhação, é de um desrespeito, cara. É de um deboche, é de uma falta de noção que beira o absurdo. Beira não, ultrapassa o absurdo. É de um absurdo que você não consegue nem pôr em palavras. O Palmeiras, ele acaba de ser eliminado do principal campeonato do ano. Na realidade, não do ano. Esse foi o maior campeonato que o Palmeiras já jogou na sua história. O Palmeiras acaba de ser eliminado da Copa do Mundo, jogando um futebol fraquíssimo, um futebol decepcionante, devendo muito futebol, sendo eliminado de um campeonato mundial pela quarta vez de uma forma bizarra, com o jogador falhando, ou seja, um roteiro cinematográfico digno de um filme de drama, né? Digno de drama, do gênero drama ali, do Oscar, né? O Palmeiras venceria o Oscar se isso fosse um filme. Então, assim, já é um roteiro doloroso pro palmeirense, um roteiro, assim, maldito pro palmeirense. E aí você olha lá a coletiva dos caras, meu, os caras estão rindo, gente. Os caras estavam rindo da nossa cara, meu. O jornalista ali, se eu não me engano, era o Facincani, né? Ele faz uma pergunta pro Estevão e o cara ali cheio de marra. O cara com uma marra completamente descabida. O cara ali, eu que te respondo a pergunta, o que você acha aí que faltou? Porque ele perguntou pro Estevão o seguinte, o que você acha que faltou pro Palmeiras? Aí ele faz uma cara de deboche, uma cara de gostosão, uma cara ali de marrento, né? Dá risada e responde assim, eu que te devolvo a pergunta, eu devolvo pra você. O que você acha que faltou? Cara, olha o nível. Você vê como esses caras, eles vivem num mundo paralelo, como quem gosta de futebol, como a gente, que torce pra um clube como a gente. Você repara que o cara que é o torcedor, que é o torcedor normal, que acompanha o clube, que gasta dinheiro com o clube, que gasta tempo com o clube, que gosta disso, né? Que acompanha o time. Ele vive num mundo paralelo dos caras que estão lá dentro, o cara que é o jogador, o cara que é o treinador, essas pessoas que ganham muito dinheiro com o futebol, essas pessoas que ficam milionárias no futebol, você percebe que eles se descolam totalmente da realidade das pessoas normais? Como eles vivem num outro mundo, eles vivem numa realidade paralela, numa outra dimensão. É impressionante como esses caras vivem num outro mundo mesmo. Então ele fala assim, eu que devolvo a pergunta pra você, eu que devolvo a pergunta, o que você acha aí que faltou? Eu não vou ficar falando aqui as coisas porque vocês depois ficam falando que eu disse coisa que eu não falei e tal. Meu, o cara cheio de marra, o cara com um deboche que não tem cabimento. Esse Estevão, cara, ele se despede do Palmeiras, pra mim, sendo um jogador decepcionante. Porque assim, ele tem qualidade? Ele tem qualidade, ele tem qualidade, ele é um bom jogador, mas cara, o que o Estevão ganhou no Palmeiras? O que o Estevão decidiu no Palmeiras, cara? Nada. O que o Estevão decidiu jogando? Nada. Nada. O Estevão vai sair do Palmeiras aí e a única coisa que ele rendeu pro Palmeiras foi um bom dinheiro com a venda dele. Só isso. Dinheiro que outros também renderam, outros jogadores que também foram vendidos da base. Ou seja, o cara tá sendo do Palmeiras, não ganhou nada, não foi campeão de nada, entendeu? Não fez um gol de título, não fez um gol numa final, não fez um gol decisivo de classificação, nada.
Basicamente nada, nada. Basicamente ele é um jogador com qualidade, um jogador habilidoso, só que com tomadas de decisão muito ruins no jogo, ainda muito fominha, perdendo várias bolas, dando contra-ataque para o adversário. Então, assim, um jogador que ainda tem muito que evoluir. Então, assim, é um jogador que ele sai do Palmeiras rendendo um bom dinheiro pro Palmeiras, mas assim, ele não trouxe pro palmeirense o que o palmeirense esperava ali jogando. Ele não foi um jogador decisivo como foi o Endrick, como foi o Gabriel Jesus, por exemplo. Ele não foi. O Gabriel Jesus, o Endrick, foram jogadores da base do Palmeiras. O Danilo, muito mais decisivos. Danilo, Gabriel Jesus, Endrick. O Patrick de Paula, cara, foi um jogador muito mais decisivo ali da base do Palmeiras do que o Estevão. Do que o Estevão, entendeu? Então, assim, não tem sentido essa marra toda, não tem sentido. Aquilo ali foi um desrespeito, tanto com o Facincani lá, que tava, eu acho que foi ele, não sei se foi ele, tanto com ele ali que tava perguntando, tanto com o torcedor do Palmeiras, porque o torcedor do Palmeiras queria uma resposta séria ali, e aí o cara fala isso. O cara dá uma resposta de deboche ali, com uma marra que não tem cabimento, de um jogador que não ganhou nada relevante no Palmeiras, nunca fez um gol no Clássico, não decidiu jogo nenhum. É isso. Entendeu? É isso. É isso que virou o Palmeiras hoje. Isso que é o Palmeiras nesse momento. E aí, o líder ali, né? O Abel. Olha o que o Abel fez. O Abel rindo também. Os dois rindo lá na coletiva pós-jogo. Então, assim, cara, isso é de um desrespeito impressionante. É impressionante o nível de deboche, de desrespeito dos caras. Eles vivem num mundo paralelo. Eles vivem em outra realidade, a cabeça deles está em outro lugar, a maneira que eles enxergam as coisas ali está no outro mundo. Eles vivem numa outra realidade. Por isso que eu falo, cara, gente, eu vou falar de novo, palmeirense mesmo é a gente. Entendeu? Palmeirense mesmo, sou eu, você que tá me assistindo que é palmeirense, o cara que vai no estádio assistir, o cara que paga sócio torcedor, que compra camisa, que gasta dinheiro de gasolina, gasta tempo da vida dele indo no jogo, entendeu? Gasta energia, tempo, entendeu? Que às vezes o cara deixa até de ficar com a família, deixa de fazer coisas na vida dele pra acompanhar o time. E esse é o palmeirense, cara. O palmeirense é o cara que sente a derrota, sente a vitória, é o cara que tá ali acompanhando. Esses caras, meu, hoje o Abel hoje tá treinando o Palmeiras, amanhã ele tá treinando outro time, cara. Essa que é a real. A indústria do futebol, ela é assim. Hoje o cara tá treinando ali o seu time, amanhã ele tá treinando outro. Ele vai pra onde vai pagar mais dinheiro pra ele. O Estevão tava aí no Palmeiras, agora ele vai pro Chelsea e vai pra viver uma outra vida. É isso. E quem continua aqui somos nós. Quem continua somos nós. O palmeirense continua. Quem continua aqui somos nós. Da mesma forma que no passado, vários outros caras, tanto jogadores bons, quanto jogadores medianos, quanto jogadores ruins, técnicos bons, medianos e ruins, todos passam. Todos esses caras, eles passam. Todos passam. Presidente passa e o clube fica. O Palmeiras fica, entendeu? Então, assim, é impressionante o que eu vi nessa coletiva. Olha, se eu tinha algum resquício de admiração pelo Abel, pelo que ele fez no Palmeiras, eu não tenho nenhum mais. Acabou. Acabou, porque já não é de hoje isso. Já não é de hoje. Ou vocês esqueceram que o Abel foi eliminado da Libertadores pro Botafogo? Ele chega na coletiva e fala que ele estava feliz, que ele estava aliviado de ser eliminado da Libertadores, porque agora ele poderia curtir mais tempo com a família dele, ele poderia curtir a cidade de São Paulo, ele poderia passear, curtir o dinheiro que ele ganha. Olha isso, cara. O cara falou que não achou ruim o Palmeiras sair da Libertadores, porque agora a gente vai ter tempo para viver a vida. Então, cara, você tá entendendo? Olha, é só vocês buscarem, vai assistir aí, você palmeirense, se você tiver saco de gastar tempo fazendo isso, vai assistir as coletivas dele lá do ano passado, assiste a coletiva dele depois da eliminação pro Botafogo, assiste a coletiva dele depois da eliminação pro Flamengo na Copa do Brasil, assiste a coletiva dele depois da derrota no Campeonato Brasileiro que custou o título lá pro Botafogo de 3-1, assiste essas coletivas, você vai ver como ele tá pisando na bola. Já faz tempo. Assiste a coletiva depois da derrota na final do Paulista pro Corinthians. Assiste, vai ver o que ele tá falando. Vai ver como ele nunca admite que ele errou. Ele nunca admite que ele deixou a desejar. Ele nunca assume responsabilidade de nada. Ele sempre fala que é isso mesmo, isso aí é o futebol, não sei o quê. Ele não gosta quando criticam ele. Ele não gosta quando questionam o trabalho dele.
Entendeu? Então ele é um cara arrogante, ele é um cara soberbo, ele é um cara que ele tá com a cabeça dele em outro lugar. Ele tá com a cabeça dele em outro lugar, tanto ele quanto Estevão, não, porque isso passa para os jogadores, né? O comandante, que é o treinador, ele age dessa forma, isso passa para os jogadores, Então, assim, eu fiquei impressionado negativamente de ver essa coletiva, os dois dando risada depois do Palmeiras sofrer uma eliminação dolorosa e cinematográfica, digno de filme de drama, numa Copa do Mundo, o palmeirense sofrendo uma piada de novo, né? Sofrendo de novo piada com esse negócio de mundial, e os caras rindo, os caras dando risada lá, pô. Os caras dando risada. Um jogador ali que tá começando a carreira ainda, que não ganhou nada na carreira, que tá começando a carreira, não decide jogo nenhum, que ainda vai ter muito que evoluir, cheio de marra, uma marra que não tem cabimento, porque ele não é esse jogador ainda que ele acha que ele é. E um treinador, cara, que faz um trabalho ruim já há uns 2 anos, perdendo tudo, perdendo um campeonato atrás de campeonato, Libertadores, Campeonato Brasileiro, aí Copa do Brasil, aí esse ano Paulista e agora a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, tá perdendo campeonato atrás de campeonato, tudo jogando mal, fazendo o Palmeiras perder tudo, jogando todos os campeonatos tudo mal, sempre apresentando futebol ruim, e tá lá, cara, o cara dando risada, o cara se achando, o cara tá no meio do ano, tá no meio da temporada e não conseguiu dar um padrão pro time ainda. O time não tem um padrão de jogo, não tem um padrão, nada. O time é um catado dentro de campo, entendeu? É um time que joga mal, que joga um futebol fraquíssimo, que não tem repertório ofensivo nenhum. É um time que depende de chutão pra frente, cruzamento na área e fica cavando faltinha ali pra tentar uma bola parada. Só isso o time. E o cara tá achando que tá legal, dando risada ali. Então, assim, cara, é sério. Me parece que o problema de comando no Palmeiras é muito complicado. É muito complicado e, sinceramente, a temporada tá se caminhando pra ser uma coisa ridícula. Eu espero que eu esteja errado, entendeu? Mas tá se caminhando pra ser uma temporada ridícula. Perdeu um título pro Corinthians, do Paulista, salvou o Corinthians, tirou o Corinthians da fila, né? Tendo um time bem mais caro que o do Corinthians, e agora faz uma Copa do Mundo horrível dessa, ridícula dessa, e tem que ver um Fluminense. E meus parabéns ao Fluminense, mas tem que ver um Fluminense com um elenco bem mais barato, com muito menos investimento, fazendo uma campanha muito melhor, os jogadores com muito mais culhão lá, e um treinador com muito mais culhão também. Entendeu? Então, assim, é impressionante. Se você, palmeirense, você não viu essa coletiva pós-jogo, vai assistir. Eu desafio você, palmeirense, a assistir aquilo ali e você não se frustrar. Se você for um palmeirense raiz, velho, de verdade ali, você vai olhar aquilo ali, não tem como você não se incomodar. Não tem como você não se incomodar de ver os dois dando risada ali, debochando e agindo como se nada tivesse acontecido. Como se fosse mais um jogo. O Palmeiras não perdeu do Chelsea num frango do goleiro, com um futebol horroroso, fazendo uma campanha ruim e caindo numa Copa do Mundo. Não, parece que o Palmeiras perdeu um jogo de rodada de Brasileirão. Parece isso ali. Os caras rindo ali na coletiva. É surreal. Por isso que eu falo, palmeirense mesmo é a gente. Esses caras, eles vivem numa outra realidade, cara. Por isso que eu falo que eu não pago pau pra jogador. Eu não pago pau pra técnico nem pra jogador. Eu tenho pouquíssimos ídolos no Palmeiras. Pouquíssimos. Os caras realmente que eu admiro que passaram pelo Palmeiras, admiro mesmo, que eu gostaria de conhecer pessoalmente, que eu gostaria de tirar uma foto com o cara, são pouquíssimos. Dá pra contar nos dedos de uma mão. Eu conto nos dedos de uma mão treinador ou jogador que eu admiro que passou pelo Palmeiras. Eu conto nos dedos de uma mão. Eu raramente pago pau pra jogador ou pra treinador, porque é isso que eles fazem. Porque esses caras, eles não são palmeirenses. Esses caras estão ali por trabalho. Eles estão ali pra ganhar a grana deles e depois eles vão cair fora. Pra eles, pouco importa o que vai acontecer. Quem sente o que acontece é o palmeirense, é o torcedor do Palmeiras, entendeu? Raríssimas exceções, você vai ter um jogador ou outro que veste a camisa de verdade ali e é um palmeirense dentro de campo, ou um treinador, entendeu? Então, assim, esse negócio aí, palmeirense como a gente, isso é uma
papagaiado isso aí, cara. Se um cara que é palmeirense de verdade, ele jamais vai ter uma postura daquela ali, nem pra ele tá puto, nem pra ele demonstrar, fingir pelo menos, interpretar, fazer um teatro pelo menos de que ele tá puto, que ele tá incomodado com o resultado. Nem isso, entendeu? O Everton também chega no pós-jogo lá e nem pra admitir que errou, nem pra admitir ali que errou. Então assim, cara, olha, se eu tinha algum... O Estevão, de verdade, o Estevão não me importa, porque o Estevão tá vendido e já era. Agora, ele também é novo, ele tem que amadurecer. Agora, o Abel, o comandante, dando risada daquele jeito, isso é preocupante, gente. Isso é preocupante, de verdade, e eu não sei o que esperar, de verdade, do Palmeiras no decorrer dessa temporada com esse cara como treinador. Eu não sei o que esperar, de verdade. Eu não sei o que esperar, é preocupante. Eu aconselho você, palmeirense, se não assistiu, dá uma olhada lá nessa coletiva pós-jogo do Estevão e do Abel. Eu desafio você a assistir aquilo ali e não sentir, sei lá, cara, não sentir nojo daquilo ali. Não sentir decepção, não sentir frustração olhando aquilo ali. Beleza? Se você não é inscrito, tá chegando no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta. Até o próximo vídeo. Avante palestra.